Fala galera, bom demais, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do professor Moisés Lima. Hoje nós teremos uma aula sobre o chamado Século do Ouro. Nós vamos ver nessa aula como que floresceu a sociedade aurífera com todas as suas particularidades. E vamos fazer um contraste com a sociedade açucareira. Veremos, por exemplo, que nessa sociedade aurífera teremos até uma negra empoderada chamada Chica da Silva, que vai mandar em quem manda, no famoso Arraial do Tejuco. Mas calma que isso é spoiler. Vamos ver também como que se deu o contexto internacional nessa busca pelo ouro, principalmente Portugal, as primeiras dificuldades desses exploradores, depois o auge, a opulência. Opulência é o jeito chique de falar, a ostentação dessa sociedade do ouro. E, por fim, o declínio que vai coincidir com o governo de um português muito importante para a história, não só do Brasil, mas para a história de Portugal, o chamado Marquês de Pombal, esse déspota esclarecido. Então, sem mais delongas, vamos ver agora essa primeira parte da aula, que é o contexto internacional. O que está rolando em Portugal, o que está rolando na Europa, para a gente sacar se tem uma conexão ou não entre o que está acontecendo em Portugal com o alargamento das fronteiras, o desrespeito do Tratado de Tordesilhas e, assim, consequentemente, a descoberta do ouro e toda a sua febre. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês agora. Vocês estão vendo aí na tela esse sujeito aí pomposo, pimpão, esse cara aí é o senhor Felipe II. Então, nós temos aqui na tela o chamado Felipe II. Por que eu coloquei este camarada? Porque este cara é o rei da Espanha, que também foi rei de Portugal, nesse período conhecido como período da União Ibérica. Para quem não lembra, Portugal ficou sem herdeiro por trono, porque Dom Sebastião, que era um cara jovem, casto é uma pessoa religiosa, voltada assim, para as coisas espirituais, ele vai se envolver numa cruzada fora de época e vai morrer lá no Marrocos. E aí não vai deixar herdeiro, o seu tio assume, o seu tio era velhinho, também o cardeal morre e Portugal fica sem herdeiro. E este cara aqui, Felipe II, ele vai disputar o trono português e assim vai unir Portugal e Espanha. E esse período da União dos Ibéricos é conhecido como período da União Ibérica. Então, nesse período da União Ibérica, nós temos Portugal e Espanha sendo comandados por uma só coroa. Neste período, para quem não lembra, teremos muitas tretas, principalmente entre Portugal, que agora está submetido à Espanha, com um antigo parceiro português, que são os holandeses. Para quem não lembra, os holandeses ajudavam bastante os portugueses no refino e na venda do famoso açúcar na Europa. Então nós vamos ter estes holandeses impedidos por Filipe II de ter acesso a esse açúcar. Os holandeses não aceitam essa situação, pau! Invadem o Brasil no chamado período das, obviamente, invasões holandesas. Esse período é um período que tem toda a sua particularidade e um boom, um desenvolvimento, principalmente da região de Pernambuco, mas depois do fim da União Ibérica e os portugueses junto com os pernambucanos expulsando esses holandeses, nós temos o restabelecimento de Pernambuco como colônia de Portugal. Mas o que nos interessa desse fenômeno, desse final da União Ibérica e da expulsão dos holandeses? Esses holandeses, insatisfeitos com essa situação, ao invés de tentar invadir de novo a América Portuguesa, eles vão para a região das Antilhas. E lá na região das Antilhas, eles vão produzir um açúcar de melhor qualidade, mais barato e mais perto da Europa. Isso vai contribuir para o declínio do monopólio de venda de açúcar no mundo do Nordeste açucareiro e dos portugueses. Então, Portugal agora tem uma concorrência pesada, já que os holandeses não venceram nas armas, eles vão tentar vencer a partir das moedas, a partir da economia, a partir da concorrência. E aí, Portugal vai passar seríssimas dificuldades nesse momento. Então, recapitulando, Portugal fica livre da Espanha e passa a ter um concorrente agora no quesito açúcar, e Portugal precisa pagar suas dívidas. Então Portugal tem dívidas de guerra, Portugal tem um Nordeste açucareiro arrasado, porque a guerra que culmina lá na Batalha dos Guararapes
é uma guerra que destrói os engenhos e isso vai gerar até umas revoltas coloniais, mas a gente vai ver isso em outro vídeo, em outra aula. Mas agora, o que é interessante? Esse Portugal, fragilizado ao final da União Ibérica, vai se aproximar da toda poderosa Inglaterra. Se Portugal e Espanha estão em declínio no final do século XVII e século XVIII, Inglaterra e França estão em ascensão por causa de uma série de guerras na Europa e de medidas que esses países tomaram. Portugal e Espanha, perdão, Inglaterra e França estão tomando a hegemonia da Europa de Portugal e Espanha. Portugal, malandramente, só que não, vai se aproximar da Inglaterra para ter um aliado forte para que a Espanha não venha dominar Portugal mais uma vez. E esse aliado forte possuía, neste momento, a frota naval mais poderosa da Europa, passando a invencível armada espanhola, estou falando da Inglaterra. Portugal se aproxima da Inglaterra para se proteger da Espanha. Só que, por outro lado, essa aproximação de Portugal à Espanha vai gerar uma dependência de Portugal em relação à Inglaterra. Então, é a famosa frase das vovós, né? Saiu da panela para cair no fogo. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. É mais ou menos por aí. A Inglaterra, para proteger Portugal, vai obrigar Portugal a assinar um acordo econômico desigual, a gente sabe hoje que é desigual, que é o chamado Tratado de Methuen, conhecido também, vou colocar para vocês aqui como Tratado de Panos e Vinhos. Num primeiro momento, os portugueses acharam que estavam se dando bem. Por quê? Os portugueses, nesse tratado, venderiam o seu vinho do Porto, famoso, e os ingleses venderiam tecido. Aí você pode pensar assim, mas por que os portugueses acharam que ia se dar bem? Se você bebe vinho, se você sacrifica o seu fígado ao vinho, você saberá que um vinho do Porto é muito caro, é muito gostoso, mas é muito caro. E que o tecido, pelo menos eu que me visto de Hering, você saberá que o tecido não é tão caro assim. Então, no primeiro momento, os portugueses acharam que ia se dar bem. Só que a quantidade de tecido consumida é muito maior que a quantidade de vinho consumida. Por quê? Na Inglaterra, quem vai comprar o vinho do Porto é só a elite. E a elite não é tão numerosa. E no caso de Portugal, quem vai comprar o tecido é a base da pirâmide econômica. Todo mundo, na verdade, todo mundo, não só a base, todo mundo. Então você vai ter uma quantidade de consumo de tecido enorme. É só você olhar para você neste momento e você acredita, tomara, está vestido. Então perceba que o tecido é uma coisa muito mais utilizada. Esse tratado vai gerar uma dependência econômica entre Portugal e a Inglaterra. E você deve estar pensando, e aí? O que isso tem a ver com ouro, século do ouro, Minas Gerais, Bandeirantes? Simples, tem uma frase que ela não é de todo certa, ela costuma aparecer nos vestibulares, ela é meio forçada, mas ela é interessante para pensar esse momento. O ouro, a frase é a seguinte, o ouro do Brasil gerou buracos no Brasil, igrejas em Portugal, a gente vai ver o convento de Mafra, fábricas na Inglaterra. Essa frase ela é imprecisa porque não necessariamente a gente deve pensar que a Revolução Industrial se deu por causa do ouro brasileiro, que o ouro brasileiro foi todo para a Inglaterra. Não. Mas dá para a gente ter uma referência e pensar o seguinte, que nós vamos ter uma busca por metais preciosos, um estímulo, estamos no 3 aqui, por expedições para acharem ouro aqui na América Portuguesa, exatamente porque Portugal está ficando dependente economicamente dessa Inglaterra e precisa de um produto, de algum material, de alguma nova fonte de riqueza, principalmente porque está em declínio o comércio de cana-de-açúcar, porque Portugal gastou demais com a guerra, Portugal não quer ser ocupado pelos espanhóis mais uma vez, então se aproxima da Inglaterra. Então, essa frase ela mostra essa dependência de Portugal em relação à Inglaterra nesse famoso Tratado de Methuen. Agora, uma outra coisa importante que é filha aqui da União Ibérica. Então, eu disse para vocês, nesse momento, que Portugal está querendo achar ouro. Gente, mas uma coisa muito importante, tem que fazer um parênteses, eu não sei como faz parênteses, não, isso é aspas, parênteses. O que vocês precisam saber? Que Portugal, desde o início, quando chegou em Salvador, quando chegou em Porto Seguro, naquela região ali,
o sonho de Portugal era achar ouro, assim como achou-se prata de cara lá na América Espanhola. Então Portugal queria achar ouro. Eles tinham aquele sonho do Eldorado, de achar uma montanha de ouro, que vivia se falando dessas lendas indígenas que no Brasil teria uma montanha de ouro. Mas o que eu estou querendo dizer é que neste período, com todo esse contexto que eu acabei de dizer, essa busca por ouro vai ficar cada vez mais intensificada, essa busca principalmente em direção ao interior. E aí, o que eu vou falar agora com vocês é que uma outra consequência da União Ibérica que tem tudo a ver com essa interiorização do Brasil foi, quando você teve a União Ibérica, você vai ter um desrespeito, vou fazer um Brasil aqui representado por essa arte moderna, esse é o Brasil, tá? Isso não é um bife, nem um sei lá o quê. Mas quando a gente tem a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas, que dividia o que era América Portuguesa e o que era América Espanhola, foi desrespeitado, porque é tudo mesmo dono. Por que não? Por que não? E ele foi desrespeitado principalmente pelos jesuítas, que iam atrás dos índios para converter a sua alma e as suas catequeses, as suas missões jesuítas. Esse tratado de Tordesilhas foi desrespeitado por causa do cada vez maior cultivo, não, né? Cada vez maior a criação, cultivo de planta, né? A criação de gado. Então a pecuária em busca cada vez mais de áreas de pastagem vai aumentar essa área da América Portuguesa e principalmente um grande fator, e a gente vai falar disso aqui agora com mais detalhe, nós vamos ter os bandeirantes, também conhecidos como sertanistas ou vicentinos, pode aparecer, se pegar um concurso bem chatildo, você vai ter essas variações, mas é tudo bandeirante, é a mesma galera, paulista, ó, paulista, bandeirante, sertanista, vicentino, ou seja, de São Vicente, tudo isso é para a mesma galera. Eu vou falar melhor dela. Esses que vão atrás de índios, porque se a gente for pensar no século XVI, XVII, XVIII, os indígenas eram a grande, junto com os escravizados africanos, a grande mão de obra utilizada no Brasil. A gente, às vezes, tem a tendência de achar que a mão de obra que foi sempre a escravizada negra. Não. Nós tivemos muito tempo, principalmente na região sudeste, o uso do que eles chamavam de negros da terra, que são esses indígenas que eram escravizados principalmente por esses bandeirantes que nós vamos ver agora. Mas o que você precisa entender? A partir da União Ibérica, nós temos o desrespeito do Tratado de Tordesilhas, e aí você tem uma interiorização da América Portuguesa, um aumento consequente, principalmente pelas missões jesuítas, pela pecuária e principalmente por esses bandeirantes que iam atrás de índios, porque viam nesses índios como uma mão de obra, principalmente neste período de guerra contra os holandeses. Os holandeses invadiram a África e essa escassez de mão de obra, você vai ter os índios sendo usados em larga escala, principalmente na região sudeste. Isso vai dar muito pano para a manga. Beleza? Mas agora vamos ver um pouquinho sobre esses bandeirantes. Olha só. Vocês precisam saber alguma coisa sobre a visão histórica acerca desses bandeirantes e saber um pouquinho sobre a historiografia em torno deles. Hoje tem uma polêmica que para nós historiadores é muito interessante de ser discutida, que é, não sei se vocês viram que depois do caso absurdo, abjeto, brutal de assassinato do negro americano George Floyd, nós temos revoltas no mundo. E nessas revoltas, nós tivemos alguns movimentos de derrubadas de estátuas ou de morte de estátuas. E aí a grande questão é que começou a se ventilar a ideia, por exemplo, que estátuas de escravocratas deveriam ser derrubadas, como aconteceu na Inglaterra, por exemplo. E aí começaram a falar dessa estátua aí, desse conhecido monstrumento, porque é feio pra danar, como um bom mineiro, que é essa estátua do bandeirante Borba Gato. E começaram a falar assim, e aí, os bandeirantes são heróis? São vilões? Essa estátua aqui deve ser derrubada? Eu não achei, mas eu vi um meme na internet maravilhoso que mostrava assim, essa estátua aí feia pra caramba, olhando assim de lado assim e vendo as outras estátuas sendo derrubadas. Mas o que a gente precisa saber sobre os bandeirantes? Olha só, num primeiro momento, a gente tem uma historiografia saquarema. Saquarema é quando a gente fala do Rio, tá? Uma historiografia lá do Rio de Janeiro que colocava os bandeirantes como vilões abjetos terríveis. Não que eles não fossem.
Não que eles não fossem caçadores de índios ferozes que andavam como índios, porque andavam descalços, comiam raízes, dormiam em redes, nas suas missões na mata andavam em fila indiana. E esses caras falavam, na sua grande maioria, a língua geral, ou o tupi-guarani, né? Falavam o tupi-guarani. Na maioria desses bandeirantes eram até mesmo reconhecidos pela metrópole, pelo conselho ultramarino, como gente que viviam do que roubavam, pessoas extremamente consideradas abjetas. Então, no primeiro momento, existe esse elemento, sim, de bandeirantes que matam, que roubam, que são de péssima índole, mas a historiografia carioca colocou esses caras como o pior tipo da colonização. E aí, até mesmo quando a gente começa a ter a nossa história com a criação do Instituto Geográfico Histórico, IH, olha, tá ao contrário aqui, Instituto Histórico Geográfico, inverti aqui, IHGB, que foi em 37, no período regencial, mas que teve seu auge com Dom Pedro II. Quando a gente começa a escrever a história do Brasil, os bandeirantes nem estavam lá, eles eram vistos como agente. À medida, agora olha só, então a gente viu que a historiografia, quem escreve a história do Rio de Janeiro, via os bandeirantes assim, tipo, não coloque esses caras não, porque vai queimar o filme da nossa história. Aí você pensa, ué, por que então que tem uma estátua de um bandeirante vestido que nem um mosqueteiro aqui, e não do jeito que eu falei, descalço, magro, parecido com um indígena? Por quê? A gente vai ter, com o advento de São Paulo como uma potência econômica, depois desse período minerador, como fornecedor de produtos, e depois com café, e aí São Paulo depois com a industrialização, você vai ter uma galera, historiador de São Paulo, que vai começar a querer buscar a origem de São Paulo, porque São Paulo naquele momento, até hoje, né, era a locomotiva econômica do país. Então, a gente vai ter uma busca de exaltar as origens dos paulistas, que estão diretamente ligadas com os bandeirantes. Então, a galera do chamado Museu do Ipiranga, que é um museu que tem as coisas do nascimento do Brasil a partir do grito do Ipiranga e nossa independência, vão criar uma historiografia que exaltavam esses bandeirantes. E aí, esses bandeirantes de vilões passaram a ser heróis. Isso é muito louco. Você precisa saber, então, que tudo na história é mentira? Não! Em absoluto. Tudo na história pode ser passível de revisão. Revisionismo é uma coisa constante na historiografia. Mas cuidado, revisionismo baseado em quê? Em fontes, não no sovaco. Então, nós temos aqui uma ideia de como que esses bandeirantes são figuras controversas. Agora, o que nos interessa? Esses bandeirantes, de fato, temos uma longuíssima documentação, aprisionavam índios e viviam do tráfico de índios, beleza? E aí, esses bandeirantes, um dos mais importantes é o Borba Gato, que é o cara dessa estátua. Esses bandeirantes ficaram famosos também, não só pela captura desses índios, daí que vem a noção de heroísmo deles, porque esses bandeirantes vão encontrar ouro. E aí, galera, a gente precisa falar um pouquinho de como que se deu o achamento desse ouro. Ó, a primeira coisa, essa frase que eu coloquei, não sei se está dando para ver tudo porque eu fiquei em cima, né? O sertão é outro mar. É uma frase da época dizendo que esses sertanistas que estão, ou seja, esses bandeirantes, esses vicentinos, porque o nome bandeirante, gente, não era nem usado, tá? Como eu falei da historiografia paulista, esse nome foi inventado depois, para dar um ar, assim, de um movimento mais sofisticado. Mas a galera chamava muito de sertanista por causa do sertão. Para quem não lembra, a nossa sociedade foi colonizada essencialmente no litoral. Os índios tupi-guaranis ficavam no litoral, esses que eram chamados de índios mais facilmente de se negociar e de se encontrar com eles. E o sertão, ou seja, o interior, tudo era sertão. É o que equivale hoje ao Brasil profundo, era visto como um lugar difícil dos índios tapuia, um termo que se usava para falar desses índios que falavam macro-G, que eram considerados incivilizados, os mais bravos, os guerreiros, os canibais. Então nós temos esses sertanistas indo em direção a esse sertão e desbravando esse Brasil. E aí esses sertanistas, esses bandeirantes, nas últimas décadas do século XVII, nós vamos ter o achamento de ouro, principalmente aqui na região de Minas Gerais, na cidade pertinho aqui de Belo Horizonte, na cidade de Sabará. Nós vamos ter
o achamento de um ouro escuro, mas de alto valor, que é o ouro de aluvião. Esse ouro era escuro porque ele era associado a um outro mineral, que agora eu não me lembro não me lembro o nome, mas um professor de química sabe, que deixava esse ouro escuro, mas era um ouro de alta qualidade. Era um ouro que era encontrado assim nas margens do rio. Por isso que ele é chamado ouro de superfície, ouro de aluvião. Cuidado! Ouro de aluvião não é ouro de tolo, igual da música do Raul Seixas, ouro de tolo. Não, ouro de tolo não é ouro falso. Ouro de aluvião é um ouro facinho, você pode tropeçar na pepita, óbvio que é um exagero. Mas aí, uma coisa que quando você começa a estudar os documentos que fica clara, é que é incerto a data exata da descoberta do ouro, quem foi que descobriu esse ouro, mas uma coisa é certa, antes dos portugueses ficarem sabendo desse ouro, é óbvio que os bandeirantes já sabiam aonde esse ouro estava. A grande questão que é muito importante para a nossa aula, e eu vou até sublinhar aqui, é a negociação da descoberta desse ouro. Os bandeirantes eram mal vistos pela metrópole, os bandeirantes eram vistos como eu disse para vocês aqui, ó, gente que viviam do que roubavam, essa é uma frase de um documento do Conselho Ultramarino, mas esses bandeirantes sabiam o caminho dos índios que levavam ao interior e esses bandeirantes sabiam onde estava o ouro, coisa que Portugal estava doido atrás, louca de pedra querendo esse ouro. Então, qual que vai ser a treta? Esses bandeirantes vão negociar para dizer para Portugal onde que esse ouro está, porque também você ter o ouro sem poder gastá-lo, vendê-lo, por exemplo, para a Europa, para o mercado consumidor, esse ouro não adianta nada. Então, era necessária uma negociação. Então, a negociação dessa descoberta vai se dar com estes bandeirantes conseguindo, mesmo sendo muitas vezes fugitivos, tá? O Borba Gato, que tem uma estátua lá, que eu mostrei para vocês, aquele monstrumento, ele foi acusado de vários crimes. E mesmo assim, ele se tornou um chefe, vamos dizer assim, da extração do ouro por um breve tempo na região das Minas. E você pensa, por quê? Porque Portugal teve que negociar. Vocês já ouviram falar do chamado toma lá da cá? No Brasil não existe isso mais, então não temos mais conhecimento disso, dessa ideia de negociação de bens que envolve a coletividade. Mas a ideia é que os bandeirantes conseguem uma série de privilégios, mesmo esses sendo de uma índole duvidosa, e esses privilégios aparecem nos documentos com esse nome feião aqui, ó. Sinecuras. Sinecuras. O que é uma sinecura? Sinecuras são essas vantagens que os bandeirantes vão ganhar. Eles vão ganhar cargos, como eu disse, o Borba Gato ganhou, vantagens econômicas, vão deixar de pagar alguns impostos, vão ter monopólios da extração, privilégios, só cuidado. Isso tudo aqui vai ser mais ou menos, se a gente for pensar que o ouro foi descoberto mais ou menos em 1695, nessa década aqui, tá aproximado, isso aqui vai rolar até 1708. Por quê? Portugal também não é besta, não vai dar vantagem infinita, eterna para esses bandeirantes, monopólio eterno. Eles, depois que os portugueses descobriram onde está esse ouro e outras pessoas descobrirem e começar uma verdadeira vinda de pessoas, uma ola de gente vai vir aqui para o Brasil, principalmente para a região das Minas, essas vantagens vão acabar. E até por isso que a gente vai ter treta entre os portugueses, entre aqueles que estão chegando, entre aqueles estrangeiros, entre aqueles emboabas e os paulistas. Mas calma, segura a onda. Então nós vimos que nesse primeiro momento se negocia a descoberta. E aí, galera, quando se descobriu o ouro, acabei de colocar essa data aí na tela de vocês, eu falar no quadro, professor e seus vícios de linguagem. Oh, que saudade de um quadro. Mas tudo bem. E aí, quando a gente tem esse primeiro momento, então, eu disse isso no início do vídeo, a gente tem que sacar, tá, descobriu o ouro, os bandeirantes sabiam onde que eram, negociaram, ganharam vantagens, mas como que estava a situação, então, nessas regiões auríferas nesse primeiro momento? Antes de falar, só uma análise dessa imagem que é sensacional. Esses aqui, ó, são os caminhos indígenas que os bandeirantes utilizavam para ir atrás de índios, nas famosas bandeiras de apressamento, apresamento, mas a gente tem também o uso do mar, tá? O uso de rios, que nesses caminhos bandeirantes, vou falar agora para não deixar para lá, nós temos também o uso dos rios, que são chamadas monções. Então existiam bandeiras por terra, mas existiam bandeiras também
pelo quê? Pelos rios. O Brasil podia até mesmo usar melhor na região sudeste, porque na região norte isso acontece, os seus rios e desenvolver uma hidrografia. Mas o que eu quero dizer aqui, fechando, é que esse mapa mostra o caminho dos indígenas, que hoje equivale às grandes rodovias que ligam o Brasil. Elas equivalem a esses caminhos. Isso é uma coisa muito interessante. Mas como que estava a região das Minas nesse primeiro momento? Essa região, essa capitania de São Vicente, tá, gente? Porque não existia separação entre Minas Gerais e São Vicente. Era tudo São Vicente, depois da Guerra dos Emboabas, que vai separar a administração e depois que vai separar de vez Minas Gerais e São Paulo, tá? Mas, primeira coisa, achou-se ouro, mas se não tinha infraestrutura no sertão, quando eu falo sertão é no interior, tá? Você tinha ouro, mas como se dizia na época, não dá para comer ouro. O que quer dizer essa frase genial? Gente, faltava galinha, faltava ovo, faltava hortaliça, faltava lugar para se comer, faltava-se de tudo. E se você tivesse uma galinha, ela valeria muito. Por quê? Porque todo mundo tinha ouro, mas todo mundo não tinha galinha. E é nesse momento, por exemplo, que um grande historiador chamado Charles Boxer fala que as coisas na região das Minas, nessa fase inicial, a gente vai dividir em fases, como eu disse no início do vídeo. Fase inicial, depois a gente vai ter o apogeu e o declínio. Nessa fase inicial, o Charles Boxer fala que chegava a custar 17 vezes mais uma galinha, um boi na região das Minas do que, por exemplo, no Rio de Janeiro ou na região de São Vicente, São Paulo. Então, você vai ter um momento inicial de falta de autoridade da coroa. A coroa não conseguia, porque quem mandava ali eram os vicentinos por causa dos acordos. E vai ter um momento de carestia. Carestia, gente, é fome por falta de coisa. Você vai ter muitos conflitos. Como vai vir muita gente de uma vez, você vai ter conflitos, epidemias. E como eu disse, faltou tudo, você tem fome. Então, carestia é falta das coisas e aí você vai ter fome. Nesse momento, a organização das regiões era a partir de arraiais. Arraiais que são o primeiro tipo de organização. Aí o arraial cresce para a vila e depois pode se tornar cidade. Aí você pensa assim, então é natural. De arraial virou vila e cidade. Cuidado. Aqui é uma coisa muito importante para a gente entender Brasil colônia. Se transformar uma cidade não era necessariamente um caminho natural a partir do aumento demográfico. As cidades eram regiões que tinham um pelourinho ou uma comarca, ou seja, aquele pedaço de ferro no centro da cidade que você tinha um castigo a partir de um oficial do estado, da cidade, né, de negros que eram considerados de alguma forma criminosos ou cometeram algum crime, alguma coisa. O pelourinho é o que indicava uma cidade. Então você tinha uma cidade a partir de um ato político. A cidade não era algo necessariamente que nascia a partir do aumento demográfico. Só essa ressalva, isso vai nos ajudar a compreender, por exemplo, a Guerra dos Mascates. Em um outro vídeo a gente vai ver como que existe uma briga para se ter o domínio sobre outras regiões, mas não nos interessa. Então, resumindo tudo desse momento inicial, a gente tem o que a gente chama de febre do ouro, que é essa chegada, principalmente de gente da Bahia, mas gente de tudo quanto é lugar, para a região do ouro. Gente de Salvador, gente de Portugal, de Macau, de onde você possa imaginar, de Cabo Verde, que você tenha português e notícia, vai se vir para cá. O caminho que se fazia era o caminho de Paraty, subindo ali a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, até chegar às Minas Gerais, um caminho que demorava mais ou menos 90 dias. Se você desse sorte, podia chegar em 60, mas era esse caminho que era o chamado caminho velho do ouro. Depois a gente vai ter o caminho novo do ouro, que passa por Petrópolis, beleza? Mas o que a gente tem que saber para fechar esse momento inicial, essa primeira fase, assim, didática, tá, gente? Isso é muito controverso, vários historiadores pensam. Eu vou só citar, porque a gente vai ver isso num outro momento. Vai acontecer a Guerra dos Emboabas. Como assim? Então chegou os portugueses, perdão, os paulistas descobriram o ouro, tinham o controle da região, tinham monopólio, tinham vantagens, só que começou a chegar geral, igual eu disse para vocês, uma ola de gente, um mulão, vem aquela galera chegando. Esses paulistas vão ficar extremamente bolados porque eles achavam que esse ouro era deles. E pior, a galera que está chegando chega com infraestrutura e chega com contatos na Europa, coisa que os paulistas não tinham. Eles tinham, assim, vendiam para um, para outro, mas chegou gente forte, gente que era parceiro da coroa e que tinha contato poderoso na Europa. Então as tensões vão ficar
cada vez maiores entre esses estrangeiros, entre esses forasteiros e os sertanistas. Você já deve ter visto em alguma aula de história que esses forasteiros eram chamados de emboabas, e aí tem várias explicações. A que eu mais gosto é que, como esses emboabas, esses forasteiros usavam botas, eles foram apelidados pelos sertanistas que falavam tupi de pés cobertos, ou seja, de emboabas. Esses pés cobertos, também falam-se que um passarinho tinha um pé parecido com uma botinha dessa galera, então por isso que chamavam eles de emboabas, mas enfim, vão começar a disputar o ouro. Os paulistas não vão aceitar essa situação e, obviamente, vai ter o quê? Porradaria, treta. E nessa treta, que a gente vai ver no outro momento, os emboabas perdem e isso marca uma mudança, tá? A derrota dos emboabas e a vitória dos emboabas e a derrota dos paulistas, dos sertanistas, dos vicentinos, dos bandeirantes, tudo nome, vai marcar uma mudança de fase. A gente vai sair dessa fase inicial, em que se tem pouco controle da coroa, para uma fase agora que a coroa vai controlar mais ativamente o ouro, vai participar mais ativamente e a extração desse ouro vai se dar principalmente também por gente que vem de fora. Esses paulistas derrotados, eles vão se exilar e aí eles vão continuar indo para o sertão, para o interior, e aí eles vão achar ouro em Goiás e Mato Grosso. Isso aqui é importante, porque tem gente que acha que só tem ouro em Minas Gerais. Sai dessa, irmão. Gerais tem mais do que pepitas de ouro. Nós temos também pão de queijo, que nós amamos, e nosso cafezinho, beleza? Mas, indo para frente. Então, a gente tem uma mudança de fase que é marcada por esse ponto, que é a Guerra dos Emboabas. Obviamente, não é só a Guerra dos Emboabas, você tem toda uma mudança estrutural que está acontecendo de uma fase para outra, e a gente pode pensar nessa mudança estrutural, principalmente se a gente Se a gente perceber como que é uma mudança estrutural no sentido de quem está extraindo e de quem vai vender esse ouro. Como eu disse, é como se está chegando uma nova galera que vai transformar essa região numa região agora de extração poderosa. Então a gente chegou na segunda fase da nossa aula, que é a fase desse cara aqui, ó. Esse cara tá aqui é o Dom João V. Se a gente quiser fazer uma comparação, Dom João V é um cara de muita sorte. Tem uma frase aqui que a gente fala em Minas Gerais, que é: a pessoa nasceu com a bunda virada para a lua, para não dizer outra coisa. Sobre este cara aí, eu posso dizer para vocês que ele nasceu com a lua lá dentro. Ou seja, dentro de onde você imaginou. De tanta sorte que ele teve, que é o momento dele, seu momento de grande opulência. Ele vai até ostentar do jeito português. Quem não sabe, português vai ostentar, é muito religioso, ele é muito beato, uma pessoa muito ligada à religião. Ele vai construir um grande palácio, a gente vai ver daqui a pouco, mas é um palácio à moda portuguesa, ou seja, um convento, que é o convento de Mafra. Calma, vamos lá falar primeiro do que está rolando no governo de Dom João V. Então, é um momento que o ouro vai chegar ao seu auge e Portugal vai criar mecanismos para fiscalizar, vamos dizer assim, este ouro e cobrar impostos desse ouro extraído. Você pode associar isso a dois nomes que eu vou colocar isso. A criação desse órgão voltado especialmente para Minas Gerais, ou seja, um órgão independente de São Vicente, que é a Intendência das Minas, e você pode associar esse momento como um momento do início do chamado, aparece assim em prova, tá? Fiscalismo, ou seja, uma série de elementos para fiscalizar e até mesmo cobrar impostos dessas pessoas que extraíam ouro. E aí, a Intendência das Minas estabelece regras e estabelece coisas que deveriam ser feitas. Por exemplo, não ia se adotar na região de Minas o regime de cesmarias, que é a doação de terras. Você, nesse momento, teria as terras, grandes terras de exploração de ouro chamadas lavras, que seriam concedidas a partir do número de escravos que você tinha. Então, as lavras, as datas, que também são o nome desses terrenos, vou colocar dessas terras, quem chegava lá com o número de escravos ficava. Por quê? Portugal queria criar um mecanismo de controle. Já pensávamos assim, se naquela região ali o cara tem 40 escravos, então ele vai extrair mais ou menos em média X de ouro. Então isso é um jeito, uma régua, né, para você estabelecer uma tentativa de conseguir extrair, fiscalizar melhor a quantidade de ouro que era extraída ali.
beleza? Então as datas, as lavras, são o nome desses territórios concedidos para a extração de ouro. Eles não eram doados, era quem chegava lá primeiro, não chegava assim, ó, essa tá para fulano, para ciclano, não. As datas eram concedidas para quem chegava lá com a sua quantidade de escravos. Não é à toa que vai vir um tanto de, por exemplo, de gente do Nordeste, dos engenhos que faliram e quebraram depois das invasões holandesas. Agora, nós vamos ter aquele também cara que vai tentar sorte grande, aquele garimpeiro, que era chamado de faiscador, que vai ele, às vezes um escravo ou outro, tentar achar ouro. Mas isso vai ser considerado até proibido, né? Vai rolar. E isso vai acontecer no governo desse cara aí, ó, Dom João V. E aí, graças a essa exploração nesse período do Dom João V, você vai ter muita grana indo para Portugal. E aí, coincidentemente, esse Dom João V, querendo engrandecer os lusitanos, ele vai fazer uma espécie de Palácio de Versalhes em Portugal. Esse aqui é o Palácio de Versalhes, maravilhoso. Começou a ser construído no governo de Luís XIV, terminou no governo de Luís XV, e foi caríssimo e todo mundo na Europa queria ter um Palácio de Versalhes. Pedro o Grande da Rússia queria construir lá em São Petersburgo o seu Palácio de Versalhes. A gente tem o Frederico da Prússia, que futura Alemanha também querendo construir um Palácio de Versalhes, e a gente tem Portugal, na sua versão beata, construindo esse aqui, o Convento de Mafra, que é um convento, ou seja, um lugar de oração, mas que é inspirado no Palácio de Versalhes. Você pode ver aí pela arquitetura, pela fachada. E esse Dom João V era tão assim beato que ele doava rios e rios de ouro para a Igreja Católica para poder receber títulos como os reis católicos lá da Espanha recebiam. Beleza? Como eu disse para vocês, a Intendência das Minas cria essas fiscalizações, esses impostos régios vem de real, e aí a gente tem um quinto, né? Que é um quinto do que era extraído, você tinha que entregar para a coroa, e esse quinto era extraído nas casas de fundição. Para quem não sabe, a coroa estabelece que o ouro em pó ou ouro em pepita, ou seja, o ouro não fundido em barras, em dobrões, em lingotes. Esses nomes todos podem aparecer em prova, tá? Um lingote de ouro, gente, é uma barra de ouro. Esse ouro, a partir do estabelecimento do quinto, ele deveria ser levado para cá, para a casa de fundição, que era bem longe, tá? Isso até facilitava o tráfico. Todo mundo já ouviu falar do santinho do pau oco, de lavar a égua, que é esconder ouro em pó na crina da égua, depois lavar ela, ou várias maneiras de esconder ouro que os escravizados faziam, enfim. Isso não é o objetivo, mas você precisa saber que esse ouro, depois desse fiscalismo da criação da Intendência das Minas no governo de Dom João V, era proibido de circular fora da chamada Estrada Real, que a gente vai ver daqui a pouco, das estradas reais, né? E também esse ouro tinha que ser o quê? Em barra. E quando você ia fundir esse ouro nas casas de fundição, se tirava um quinto desse ouro. Aí a gente pensa assim, 20%, né? Nossa, 20%. Gente, o imposto de renda hoje extrai, dependendo do seu salário, que não é muito, 27%, fora os outros impostos. Então, se a gente fazer uma comparação aqui contemporânea, hoje nós pagamos mais impostos do que essa galera pagava e se revoltou por esse número exacerbado de impostos cobrados. Mas isso não é o momento de fazer revolta contra os impostos. Veremos isso na próxima aula, quando a gente vai ver, por exemplo, a chamada Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira, para usar um nome melhorzinho. Beleza? Além do quinto, a gente tem, por exemplo, a captação. O que é captação? Captação era um imposto proveniente pela quantidade de escravos. Já falei alguma coisa semelhante que acontecia para se dar uma data, e a gente tinha como elemento de controle a grande estrada real, ou as estradas reais, né? Porque o ouro não podia circular em regiões fora da estrada real. Era uma tentativa de fiscalizar aonde o ouro estava indo. E aí a gente tem esse mapinha aqui, que eu acho sensacional. Como eu disse para vocês, o primeiro caminho, é legal de fazer esse caminho, tá, gente? Não façam a pé, façam de carro. Eu fiz ano passado, é muito legal. É o caminho velho, esse aqui, tá vendo? Caminho velho. Você sai de Paraty, e aí é legal, se você não foi a Paraty, vá a Paraty. Você vai ver
como que tem muita história e como que chega em Paraty, coisa de Minas Gerais. Paraty está no Rio de Janeiro, mas lá tem um monte de alambique, lugar que produz cachaça, você tem um monte de coisa ligada ao ouro, você tem uma série de coisas ligadas à escravidão nessa cidade que é alagada pelas águas, que sofreu tantas reformas, exatamente porque é aqui que foi o primeiro lugar que você tinha um porto onde que esse ouro era mandado para a Europa. Mas depois, visando um maior controle, uma facilidade de deslocamento, porque esse caminho aqui era um caminho muito difícil, até hoje para fazer de carro é um caminho difícil. Você passa aqui pela região das águas, tipo Caxambu, passa 4, toma água mineral dessa galera que é boa. Mas vai surgir o caminho novo, que é esse aqui que passa por Petrópolis, maravilhoso também, Tiradentes, cidade que é caríssima, tá? Mas aí a gente chega aqui, aonde? Em Vila Rica, essa cidade do ouro. Então a gente está nessa segunda fase, que é a fase do apogeu. O que você precisa saber? É o governo de Dom João V, ele vai criar as medidas de controle desse ouro. Portugal vai ter muito ouro, vai construir o convento de Mafra. É nesse momento aí que você vai ter Portugal e a região do ouro, Vila Rica, se desenvolvendo enormemente. Então a gente está na segunda fase. E uma coisa muito importante para falar da segunda fase, que vive aparecendo no vestibular, que a partir do desenvolvimento dessa sociedade do ouro, a gente vai ter uma sociedade bem diferente da sociedade açucareira. Então vou colocar aqui, ó, sociedade do açúcar versus sociedade do ouro. É legal vocês terem essa comparação porque ela vive aparecendo em prova. O que a gente pode falar antes da sociedade do açúcar? Gente, a sociedade do açúcar, esse triângulozinho aqui bem bonitão que eu estou fazendo, é uma sociedade bem estratificada. O que significa isso? Praticamente sem mobilidade social. Você tinha no topo o homem branco, para usar uma linguagem ou outra, uma heteronormatividade. Você tinha homem branco, patriarcal, dono do engenho, aqui no topo. Então você tinha esse colono, que era o dono do engenho, que estava no topo. E para você ser um dono de engenho, era muito difícil. Tinha exceção? Tinha. Hoje a gente sabe que tinha gente que foi pobre e conseguiu ter engenho, que cresceu e ficou poderoso, mas isso era exceção. Por isso que eu falei que tem pouca mobilidade. E aí você tinha aqui, na base, ó, logo abaixo, profissionais que trabalhavam na manutenção desse engenho e na grande base aqui, os escravos. Agora, e essa sociedade aqui, do açúcar, é uma sociedade o quê? Rural, beleza? Agora, quando a gente olha para a sociedade do ouro, do século do ouro, sociedade aurífera, de cara eu já mostro para vocês nessa pirâmide que você tem mais o quê? Mais estratos sociais, e mesmo entre esses estratos sociais, você tem uma maior mobilidade social. Cuidado, não vá achando que a vida na sociedade do ouro era uma maravilha e qualquer um podia se tornar rico. Não, acontecia. Como eu disse no início da aula, você tinha Chica da Silva, por exemplo, uma filha de escravos, comprada por um intendente das minas, um dono da região, um comendador do Arraial do Tejuco, e essa mulher vai se tornar uma rainha poderosíssima. Isso aconteceu, que mandava em geral, que pediu inclusive para o comendador construir um lago para ela ver batalha naval. Isso em Diamantina, tipo o que acontecia no Coliseu. Ela pediu, era uma negra rainha da região do Cerro, é uma região próxima a Diamantina hoje. Mas isso é uma exceção, mas acontecia de ter muitos, por exemplo, escravos forros. Rolava muita manumissão. Esse é um nome chique e difícil para falar de escravos aforreados. Então, em linhas gerais, a sociedade do açúcar é uma sociedade com pouquíssima mobilidade social. A sociedade do ouro, ela já é uma sociedade com mais mobilidade social em comparação, e você pode falar de uma sociedade o quê? Urbana, tá? Tanto aqueles que se envolviam diretamente com a extração do ouro, como aqueles que começaram a ter oportunidade de crescimento, principalmente fazendo o quê? Fornecendo os produtos para a sobrevivência dessa galera que vivia, por exemplo, da extração do ouro. Vou dar um exemplo.
Aqui onde estou, em Belo Horizonte, essa cidade criada a partir de 1897, aqui antes era chamado de Curral del Rei. E antes daqui virar Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o Curral del Rei era uma região fornecedora de alimentos para Sabará, que é uma das primeiras regiões em que se encontrou ouro em Minas Gerais. Então, o arraial aqui do Curral del Rei cresceu, se desenvolveu, fornecendo o quê? Produtos de todos os tipos. Não é à toa que quando a gente olha para a pirâmide, a gente percebe que toda uma rede comercial vai se estabelecendo. Ó, no topo da pirâmide. Nessa sociedade urbana, você tinha os administradores das minas, os funcionários da coroa, a galera que era daqui e fiscalizava os juízes, você tinha os comendadores, no caso de Diamantinas. Então você tinha esses caras que eram o topo, geralmente gente que estudou em Coimbra, Portugal. E aqui, logo abaixo deles, vocês tinham essa galera que não estava diretamente ligada, muitas vezes, ao ouro, mas você tinha um comércio indireto, vendedores de tudo quanto é coisa, artesãos, tropeiros, que é a galera que trazia esses produtos, muitas vezes São Vicente, daí o famoso feijão tropeiro, que é maravilhoso. Você tinha esses agricultores, os faiscadores, você tinha homens alforreados, mas eles estão aqui embaixo. Logo aqui, você tem esses homens livres, pobres, e aí livre, entenda, por exemplo, forros. Mas, como eu disse, você podia ter forros, homens negros que subissem hierarquicamente. Tanto que aqui em Minas Gerais, na região, você tinha uma quantidade de negros superior à quantidade de brancos. Fora a quantidade de mulatos, a quantidade de pardos, eu estou usando a terminologia da época, tá? Pelo amor de Deus. E aí, quando a gente olha, a base, você tem uma grande quantidade de escravos, tanto que se vivia com medo de aqui na região das Minas ter uma grande rebelião, como aconteceu no Haiti. Mas isso nós vamos ver em outras aulas, por exemplo, na aula de independência do Brasil. Agora para frente. Essa região, essa sociedade urbana, principalmente de Vila Rica, que vai ser um grande polo econômico, cultural da região das Minas, ela tem algumas coisas que aparecem no vestibular que estão além da economia, coisas ligadas à cultura, à arte, à antropologia, à sociedade. Vou falar muito brevemente, mas uma coisa sensacional que a gente pode visualizar e localizar quando a gente estuda o século do ouro, o século XVIII, é, por exemplo, o papel das ordens religiosas, que são várias, tá? Que concorriam entre si para ver quem tinha a igreja mais bonita, para ver quem tinha, vamos dizer assim, a melhor representação de si. Então, se você for a Ouro Preto, antiga Vila Rica, você vai ver um tanto de igreja lá sensacional, igrejas, inclusive, que eram igrejas em que escravos frequentavam, forros frequentavam, e igrejas que hoje são assim consideradas patrimônios mundiais, representantes assim ideais do barroco, por exemplo. E aí essa igreja que está aí, que é uma das mais fodas de Ouro Preto, tem várias, mas essa aí é uma das mais famosas, é a igreja de São Francisco de Assis. Por que ela é tão famosa? Nessa sociedade que você tem tantos fornecedores de serviço, e artesãos, e pintores, e alguma coisa, você tem um desenvolvimento de uma arte muito peculiar. Por quê, gente? Ouro Preto, se você for alguma vez lá, ela está envolvida por mares de morro, ou seja, é difícil chegar lá. E no Brasil, geralmente as igrejas, as catedrais eram feitas com pedras trazidas de Portugal. Olha isso, velho! Que loucura! Se você for, por exemplo, a Paraty, as pedras que tem lá são pedras, às vezes, portuguesas. Se você for ao Rio de Janeiro, tem muita coisa que veio direto de Portugal para se reproduzir, tipo aquele tipo de calçada lá de Ipanema. E aí aquilo é chamado de pedra portuguesa. E aí sabe o que é o mais doido? Como aqui é uma região de mares de morro, era muito difícil você trazer essas pedras, não se trazia. Então, medidas alternativas foram se pensadas, como por exemplo o uso de pedra sabão. E aí o mais louco disso, isso é muito legal, foi se pensando uma arquitetura diferenciada. E se pensava também em utilizar, por exemplo, uma mão de obra diferenciada. Não é à toa que em Minas Gerais, muitos negros se tornaram arquitetos, pintores e construtores de catedrais. E muitos desses negros foram levados do Brasil para Portugal para construir catedral lá. Tem um texto que eu li quando eu fiz história maravilhoso que chama Negros Construtores de Catedrais.
de um desenvolvimento de um tipo de arte muito peculiar, essa arte desse barroco mineiro. A última coisa, só para vocês terem uma noção, como que a galera da Europa pira nesse tipo de arte, a gente não cuida, porque é muito diferente, muito particular, esse barroco mineiro. Uma vez eu tive o privilégio de ir lá em Roma, e aí eu estava lá dando um rolê no Coliseu, assim, nossa, pirando, olhando aquela coisa gigantesca, os gladiadores. Aí a guia, que estava explicando as coisas e tal, eu troquei uma ideia com ela no final, eu falei assim, eu sou de Minas Gerais, sabe o que ela falou comigo? Eu falei com ela, que era de Minas Gerais, e aí a guia, que era italiana, falou, você já foi a Ouro Preto, você conhece o Barroco, e o olho dela brilhou de um jeito, e aí a gente conversou um pouco sobre essa igreja São Francisco de Assis, que foi projetada pelo famoso Aleijadinho, esse arquiteto que era filho de um branco com uma escrava, que vai fazer arquiteto escultor, vai ter algumas obras suas na fachada, mas ele é o grande responsável pelo projeto aí, e tem obras dele em Minas Gerais, na região do Ouro todo, então Aleijadinho é um nome que mostra, inclusive, essa mobilidade social, essa sociedade mais arejada, se a gente for usar uma terminologia mais sofisticada, em relação à sociedade da cana. E esse teto aí, dessa igreja, que também é muito famoso, que tem anjos e Nossa Senhora com traços de mestiços, é isso, porque uma igreja tem que representar o seu povo. A gente fez uma igreja, um Jesus não de olho azul, ou uma Nossa Senhora não necessariamente europeizada, mas mais voltado para o povo de cá, porque eram muitos escravizados, forros, mulatos, mestiços que frequentavam essas igrejas, representado nessas obras famosíssimas que pode aparecer na prova tanto de linguagens como na prova de História, Humanidades, que é as obras do mestre Ataíde. Mestre Ataíde, um pintor famosão que tem umas obras sensacionais, que pintou esse vermelhão, coisa que não era tradicional na Europa dentro da igreja, para fazer uma alusão aos trópicos. Mas, de qualquer forma, fechando essa última fase, vamos dizer, essa fase do apogeu do ouro, a gente tem algumas consequências e aí rapidamente eu passo pela última fase, que é a crise do sistema aurífero, e a gente vai ver isso melhor quando a gente vai falando, por exemplo, das revoltas coloniais, como a Conjuração Mineira. Beleza? Então, os impactos. A gente vai ter um surto demográfico, um aumento econômico bizarrão. Você vai ter um monte de gente na região das Minas, uma interiorização, até então a galera só ficava no litoral, e aí você tem uma interiorização. Uma mudança deixa econômica, aqui tem uma pegadinha, tá? O ouro passa a ser muito importante, o Sudeste passa a crescer pra caramba, tanto com a cana-de-açúcar de São Paulo, quanto do comércio, como o ouro. Só cuidado. É contestado e tal, mas ainda em prova aparece assim. Esqueci o nome do historiador agora, o Celso Furtado, economista, historiador, ele tem um estudo que vive aparecendo em prova e é pegadinha. Mesmo com isso, o ouro nunca passou o resultado econômico em relação ao PIB da cana-de-açúcar. Então, o ouro não deu mais dinheiro que cana em nenhum momento. Isso é contestado hoje? Mas ainda é assim que os vestibulares cobram, beleza? Como eu disse, a gente vai ter uma urbanização, um aumento do comércio interno, não essa coisa que não tinha comércio interno, é uma teoria do passado, tá? Isso já caiu por terra na história. E a gente vai começar a ter uma especialização, regiões voltadas para abastecer o comércio, beleza? Agora, chegamos à terceira fase, a parte final da nossa aula, vai ser uma parte rápida. Nós vamos ver aqui agora, por exemplo, a chamada época pombalina. Dom João V, Dom mesmo, né? Dom João V, o cara sortudão, ele morreu, e aí quem vai assumir é um cara chamado Dom José. Mas não é esse da imagem. Esse é pessoal. Dom José, o rei, não é ele que você vai colocar como imagem? Não. Porque no governo de Dom José, quem é famoso, importante, é uma espécie de primeiro-ministro que ele escolheu, que é o chamado Marquês de Pombal, que é esse cara aqui, que é conhecido como déspota esclarecido. O que é isso? É uma pessoa que é adepta de ideias iluministas, mas usa essas ideias não para promover a liberdade de todos, uma igualdade perante a lei, mas ele usa isso para modernizar e melhorar os mecanismos de administração daqueles que ele domina.
Então, despotismo esclarecido, para a gente ser bem zoeiro, é como se fosse um iluminista do mal. Beleza? É mais ou menos por aí. E aí, o Pombal, ele já vai pegar um momento de crise, tá? Começa a crise. Eu não falei, mas no governo de Dom João V, que é um cara muito sortudo, se descobriu diamante na região do Cerro Frio. A gente vai ver melhor agora a partir do que Pombal faz lá. Mas na hora que está começando a cair o ouro, é no final do governo do Dom João V, aí acha o diamante, dá uma subidinha, mas agora você vai ter de novo uma crise. E quem vai comandar esse período de crise é este Pombal. E esse Marquês de Pombal, ele vai fazer uma série de coisas, tanto em Portugal como no Brasil, na colônia, na América Portuguesa, beleza? Em Portugal, o que ele faz? Primeiro, gente, a Lisboa, onde que Dom José morava, vai sofrer um dos maiores terremotos da sua história nessa época, na época que Pombal assume. E esse terremoto é terrível porque destrói Lisboa. Destrói. E aí Pombal vai precisar de grana para reconstruir Lisboa. Como ele era adepto de ideias iluministas, é muito legal se você der um rolê em Lisboa, vai perceber que as ruas são todas racionais, tipo assim, linhas retas, paralelas, praças, parecido com o modelo espanhol de colonização que o Sérgio Buarque de Holanda fala. Os espanhóis, quando colonizaram, são como os ladrilhadores, aquele que coloca ladrilho, sabe? Azulejo, essas peças no chão. Você tem que fazer cálculo para saber quantas tem. E aí o Sérgio Buarque de Holanda, historiador, escreveu Raiz do Brasil, fala que a colonização espanhola foi assim. E a portuguesa foi como a do semeador, que ia jogando a semente onde nascia, dava. Por isso que as nossas cidades são tão desordenadas, que a nossa colonização não tem, por exemplo, cidades necessariamente com quarteirões proporcionais. Nas cidades planejadas, sim, mas são posteriores. As cidades coloniais, não. É só você dar um rolê em Salvador, que é construído num morro, e cheio de vielas e ruas, assim como Ouro Preto, cheio de vielas e ruas, que você tem no ponto mais alto da cidade, por exemplo, uma igreja, que era um símbolo do que era mais importante, e também um lugar de observação. Esse cara aí, eu falei isso tudo para você lembrar que o Pombal vai mudar esse jeito português de pensar. Ele vai arrumar um tanto de inimigo por causa disso. Mas ele vai querer construir Lisboa dessa forma racional. E aí ele vai, além disso, de reconstruir Lisboa, ele vai aproveitar para modernizar Portugal, principalmente as universidades. Ele vai vir com esse espírito iluminista de tirar, por exemplo, a influência religiosa, vai querer um ensino laico, ele vai querer desenvolver novas ciências, por exemplo, com a mineralogia, tanto para explorar ouro no Brasil, mas para ver se dá para prever um terremoto, para que não aconteça de novo. É legal que nesse governo dele, o Dom José é uma pessoa que dava muita moral para ele, mas era uma pessoa muito estranha, também muito recatada, ficou claustrofóbico, fóbico não, né? Fóbico. Tinha medo de ficar em lugar fechado depois do terremoto, e aí esse Dom José, ele vivia numa tenda, como se fosse um palácio a céu aberto. Olha que maluquice. Sabe por que acontece essa história? Porque, como ele morava num lugar não tão protegido, Dom José sofreu tentativa de assassinato, porque aqueles que não concordavam com as coisas que o Pombal estava propondo, racionais, lembrando, Portugal é muito católico, e o iluminismo é anticlerical, eles tentam matar o Dom José. Como, vamos dizer assim, desculpa, você vai ter Dom José, por exemplo, dando autoridade para Pombal expulsar os jesuítas. Pombal acusou os jesuítas de terem armado atentado contra Dom José. Então perceba, como que eu estou mostrando aqui, como que Pombal, ele é esse espírito racionalista, iluminista, apesar de ser um déspota esclarecido, como que ele vai arrumar tumulto, treta com aqueles que são considerados católicos raízes. E aí uma última coisa que a gente precisa saber que Pombal tentou fazer é aumentar a autonomia em relação à Inglaterra. Ele não foi muito feliz, mas ele tentou, porque ele percebeu que essa subordinação de Portugal à Inglaterra sufocava a economia portuguesa. Agora, o que a gente precisa saber? Com essas ideias iluministas, a Universidade de Coimbra, em Portugal, vai bombar e Pombal vai incentivar algumas coisas na colônia interessantes. Ele vai incentivar que alguns membros da elite da colônia estudassem em Portugal. E aí nós temos pessoas famosas que vão ter contato, aqui para a nossa história, que vão ter contato com ideias iluministas. Isso é importante para a gente sacar, por exemplo, como que as ideias iluministas vão influenciar, por exemplo, a Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira. Olha só, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel,
que são membros da Conjuração Mineira, que um juiz e você tem um ouvidor, quem cuida dos tesouros, os fiscais aí, por exemplo, vão ter estudado em Portugal, vão ter ideias, vão ter contato com as ideias de Voltaire, por exemplo, liberdade de expressão. A gente tem, por exemplo, um dos caras que pensou, por exemplo, a independência do Brasil, José Bonifácio, estudando em Coimbra. Então, isso graças a esse período pombalino. Eu mostrei para vocês coisas que foram feitas por Pombal em Portugal. Agora, Portugal também tomou algumas medidas para pensar o quê? Para pensar a colônia. E aí nós temos umas medidas que é um aumento do controle fiscal, porque o ouro está acabando, e a tese da época é: o ouro não está acabando. O ouro não está chegando até nós. Essa é uma ideia recorrente na época, que já se conhecia das várias possibilidades de tráfico de ouro. E aí essas medidas de Pombal, uma delas são, para aumentar a centralização política, ele acaba com a ideia de vice-reino do Grão-Pará. Para quem não lembra, a América Portuguesa ela já foi dividida como se fossem duas grandes colônias, que eram até independentes. O Nordeste era uma coisa e o Sudeste era outra. Essa é até uma das explicações para você ter tanta diferença de pensamento, de língua, de cultura entre Nordeste e Sudeste. Mas a grande questão é que Pombal acaba com isso e centraliza tudo no que a gente chama de vice-reino do Brasil. Então ele uniu o Grão-Pará e o que era antes o Sudeste, o Brasil, com uma administração só. Isso vai gerar uma série de problemas. A gente vai ver isso na outra aula. Ele criou uma nova capital. A capital antes era Salvador e passou Rio de Janeiro. Aí você pode pensar em dois motivos para isso. Um é o controle. Você está mais perto da região das minas facilita você fiscalizar essa região. E a outra, o que acontece? Tem a ver com os jesuítas que vão ser expulsos do Brasil também. Então aqui, ó, controle. E tem a ver também com a situação política internacional. A capital sendo no Rio de Janeiro, fica mais fácil de proteger o sul do Brasil, a região de Campanha, uma região que sofreu com as guerras guaraníticas. O pau estava quebrando entre as missões jesuíticas e, por exemplo, índios e a situação de Pombal. Então, visando, por exemplo, o maior controle da região, você troca a capital. Beleza? Então, um motivo internacionalista ou de política internacional. Política internacional. Então, mudou-se a capital do Brasil. Beleza? Agora, Pombal estabeleceu a finta, que é 100 arrobas de ouro anual, que a colônia tinha que mandar obrigatoriamente. Significa 1.520 quilos de ouro. Se não atingisse esse número, poderia-se cobrar a derrama. A derrama é a cobrança das dívidas atrasadas. Por exemplo, você mandou, sei lá, 1.000 quilos de ouro no ano, aí você ficava devendo 520 quilos. Aí no outro ano, faltou mais 500, 1.000 quilos. E aí poderia ser estabelecido derrama, que é, vou cobrar todo esse ouro tomando, vamos dizer assim, as posses e as coisas dos colonos. Essa possibilidade vai gerar algumas revoltas e isso é muito importante, principalmente da elite. Agora, o que o Pombal fez em relação, além disso que eu disse, na colônia? Ele vai estabelecer o Tratado de Madrid, que desenha o território brasileiro, o território da colônia, muito parecido com o nosso território atual, beleza? Ele vai extinguir as capitanias hereditárias, não vai existir mais esse modelo, vai incentivar a cultura do algodão, vai permitir que manufaturas oficialmente se desenvolvam na colônia para que se desenvolva o comércio nessa colônia. E o que eu acho mais importante, galera, ele também, numa tentativa de acabar com esse poder paralelo dos jesuítas, ele vai empoderar os índios ao status, por exemplo, de cidadãos. Os índios vão ser cidadãos. Nesse momento, eles vão ter direito à herança, vão poder ser respeitados como pessoas. Isso é sensacional, porque vai dar, vamos dizer assim, uma maior autoridade para os... vai diminuir a autoridade dos jesuítas, que foram expulsos, e eles vão perdendo esse controle da região. Os jesuítas expulsos vão para onde queria esse desenvolvimento, eles vão para a Rússia, por exemplo, vão para a Alemanha, por exemplo. Beleza? Agora, uma das coisas mais importantes, eu vou falar rapidaço, porque a gente vai ver isso melhor em outro momento, no governo de Pombal, vai ser, quando o diamante é descoberto, um problema. Como fiscalizar diamante? Você vai derreter diamante? Não tem jeito. O único diamante que se derrete é o diamante negro.
Ficou uma delícia. Faça fundir diamante negro. Mas aí, o que ele vai pensar? Como fiscalizar esse ouro? Apenas um iluminista com a razão para pensar a medida ideal. O que ele vai fazer? A região do cerro, que está representada aí na extração de diamante, vai se pensar assim, eu vou vou criar um contrato para que uma pessoa fique responsável por toda a região do Cerro Frio, região dos diamantes, o distrito diamantino. Então, a coroa pensou assim, em vez de eu cobrar o quinto, eu pego a região toda, isolo ela, coloco lá os dragões, que eram uma espécie de exército que estava aqui na colônia, e aí eu não deixo ninguém entrar e sair sem autorização, sem ter um passaporte, como se fosse assim. E aí eu coloco um cara, que é o contratador, o mais famoso é o José Fernandes da Chica da Silva, e esse cara, ele que vai ter o direito de extrair e explorar o diamante. E aí esse cara vai ser responsável de me dar a parte que cabe à colônia, a metrópole, perdão. Então, a criação do Distrito Diamantino é uma ideia para quê? Para ter um outro tipo de fiscalização. E aí, no Distrito Diamantino, essa sociedade urbana, que nós temos, como eu disse, a Chica da Silva, que ela vai enamorar, apaixonar João Fernandes de tal maneira que ele vai comprar ela, vai se casar com ela, vai ter filhos com ela e vai fazer tudo que ela quer. Isso mostrando essa grande mobilidade social. A gente vai ter, então, nesse período de crise, para a gente encerrar nossa aula aqui, um início de extração de ouro agora em Minas. A gente chama Minas Gerais, mas a gente tem poucas minas e a extração não se dava tanto em Minas, principalmente quando o ouro de aluvião estava acabando. Beleza? Então, meus caros, estamos finalizando a nossa aula aqui. Muito obrigado. Nos vemos na semana que vem e a gente vê as revoltas coloniais. Um abraço.